Muito bem, muito bem. Cheguei a tempo, né? Deixa eu olhar meu horário. Cheguei a tempo, muito grata por você ter me esperado. A gente combinou de conversar sobre esse negócio de fazer terapia em casa, né? Será que funciona essa coisa de fazer terapia em casa, né? Afinal das contas, se funciona, para que tem tanto terapeuta por aí? Tem médico, e tem psiquiatra, e tem psicólogo, e tem psicanalista, e tantas coisas assim, tanta gente. Então, terapia em casa funciona, mas pode não funcionar. Depende. Tudo, praticamente tudo nessa vida vai ter um depende funcionando aí. Depende de qual seja a sua necessidade, de qual seja o seu grau de urgência, de emergência, de qual seja o nível de conhecimento que você tem aí com você. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma pessoa, ela diz o seguinte: Fabi, eu sinto que preciso de terapia, mas eu não tenho como pagar no momento. Existe alguma forma de começar sozinha neste processo terapêutico? Tem, mas depende. Qual é a sua dor neste momento? Qual é a sua demanda neste momento? Tem situações que a gente não brinca, a gente não espera. Tem situações que, se a gente fica sozinho, imagina que você esteja com uma infecção, uma diarreia, tô fazendo uma outra analogia, tô olhando para o físico, ao invés de olhar para o mental e para o emocional, porque para o físico a gente tem um treinamento maior, né? Você vê um sangue escorrendo, você vê a pessoa com febre, você não fica tentando cuidar desta pessoa sozinho. É claro que se foi um furinho de nada, escorreu sangue, mas você sabe que se você segurar ali o furinho, vai parar de sangrar. Agora, se foi um prego, alguma coisa que fez este furinho, você sabe que você tem que ir para tomar as vacinas necessárias, né? E a questão é que, geralmente, este treino nós temos para o físico, para o psíquico e para o emocional, nós não temos esse treino. E a gente costuma relativizar a importância, a necessidade, a urgência destes cuidados. Acontece que terapia é uma coisa muito cara mesmo. Também depende, né? Você pode conseguir terapias gratuitas, você pode conseguir terapias pelo SUS, você pode conseguir terapias por ONGs, por universidades, projetos sociais variados, mas via de regra, terapia, ela fica um pouquinho complicada de se acessar. Primeiro pela questão financeira, e eu coloco ela em primeiro lugar, porque como nós vivemos num país desigual, ai que bobagem, nós vivemos num sistema desigual, não importa o país onde você esteja, a desigualdade existirá. É claro que quanto mais para o sul, né, nos países que foram colonizados e escravizados, é claro, essa diferença social, essa desigualdade social, ela vai ser mais vasta. Então, é o nosso caso aqui. Mas mesmo para as pessoas onde o financeiro não é o problema, o tempo costuma ser um problema. Você precisa disponibilizar na sua agenda pelo menos um dia ali na semana, onde você vai se dedicar uma horinha, 50 minutos, 1h10 para a sua terapia. Sem contar o tempinho que você se organiza e o tempinho de depois da terapia, onde você está mexido, um pouco desorganizado e os pedacinhos vão sendo colados. Você precisa aí de pelo menos 1h30, 2 horas na sua semana, garantidamente. Vai ter gente que não tem este tempo. Isso sem contar as outras tantas situações, né? As pessoas não estão convencidas da importância de fazer terapia, tá num sofrimento, tem vontade de fazer terapia, tem vergonha, porque disseram que é coisa de gente doida, mas vamos nos concentrar aqui. Eu tenho ainda mais uma outra pergunta, ela vai nesse mesmo sentido, né? Eu já fiz terapia antes e aprendi algumas ferramentas, excelente. Mas eu sinto que não consigo aplicá-las sozinho no dia a dia. Como eu posso estruturar a minha própria autoterapia? Bem, uma das coisas que é bem importante nesta segunda mensagem, o colega traz pra gente aqui, é de que para você fazer um processo de autoterapia, a gente não tá simplesmente falando de você sair se virando, dando conta do nada, né?
você precisa de ferramentas psicológicas para isso. Você precisa de ferramentas estruturadas para isso. E aí eu vou dar aqui até o final do vídeo algumas dicas, algumas ferramentas para você poder utilizar, porque isso faz toda a diferença. É muito interessante, já vou começar agora, inclusive, né? É muito interessante que você consiga ter um olhar para o seu dia. Nós vivemos a vida sempre de modo muito automático. A gente precisa disso. É uma ferramenta evolutiva. Automatizar tudo que for possível automatizar para ganhar tempo, para ganhar respiro. É muita coisa que a gente precisa pensar. Como que eu respiro, como que eu mastigo, como que eu falo, como que eu sorrio, como que eu não sorrio, como que eu gesticulo, o que eu vou falar, É muita coisa. Então, à medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai automatizando para poder continuar aprendendo mais, para poder continuar desenvolvendo melhor. Então, uma das coisas que a gente acaba perdendo um pouco é a noção do presente. A criança, tudo ela se encanta. Ela vê a borboleta, ela fala, a borboleta. Ela vê, eu peguei uma manga dia desses, e sabe quando você tira uma lasca da manga com casca mesmo? E aí você faz um quadrado assim, imagina que aqui tem uma faca, né? Eu faço quadriculado assim, aí você vira a manga desse jeitinho. E ela fica linda. Geralmente os adultos não falam, ai que lindeza, os adultos não se encantam. Aí a minha filha, ela tem 2 anos, e ela falou, uau, uma montanha de manga. É um encantamento, é um deslumbre por tudo que tem no por tudo que tem no cotidiano, né? Eu tô pegando aqui o meu microfone, vou deixar ele ali, tem pessoas chamando muito alto e aqui eu acho que pode pegar menos ruídos. E as crianças, elas se encantam porque elas estão presentes, elas estão olhando o que está acontecendo, elas estão escutando o que está sendo dito. Uma outra coisa que é muito legal que a minha pequena faz é coisa de criança, né? Eu falo alguma coisa e ela não entende e ela pergunta pra mim e fala, que foi que você falou? Aí eu repito o que eu falei, mas não faz sentido para ela. Porque tem conceitos ali que ela ainda não aprendeu. E ela fala, que foi que você falou? E ela é capaz de repetir isso 6, 7 vezes. Por mais que eu tente explicar de modos diferentes, enquanto ela não entendeu, ela pergunta, ela insiste. Que foi que você falou? Agora, a gente entende que é meio que bobagem ficar tentando entender as coisas. Então alguém fala algo pra gente, a gente fala, aham, mesmo que a gente não concorde. Mesmo que a gente não tenha entendido. E isso dá um problema, isso dá um curto-circuito nas relações, que um tempo depois, um fala, mas você não me contou, por que você não me contou? E o outro diz, é claro que eu te contei. E você falou, aham, você concordou comigo? Não concordou. O outro tentou encerrar o assunto, o outro tentou entrar num túnel do tempo para sair daquela conversa, sem se dar conta do que estava fazendo e sem se dar conta da encrenca em que estava se metendo. Quando a gente é criança, é mais difícil disso acontecer, porque a gente está presente. O mundo vai andando, a vida vai andando, o tempo vai passando e a gente vai se descolando do presente. Então, as coisas importantes do cotidiano nos afetam, nos atravessam. Vem emoções como a ansiedade, a raiva, a tristeza, o vazio, e nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo o quanto que isso nos afeta, nos desgasta e nos adoece. Então, se você quer fazer sua terapia em casa, você precisa começar a exercitar a presença, o estar presente, o estar atento. É para isso que a gente sugere a meditação. Então, veja, a meditação é um dos primeiros exercícios, assim, ele é muito democrático. Você consegue fazer a meditação estando em praticamente qualquer lugar, dependendo do seu treino. Então, comece treinando em locais mais ideais para os novatos, né? Então, um lugar onde você possa fechar a porta, um lugar onde você saiba que não vai ter ninguém te olhando. Se você não conseguir regular a questão do som, do barulho, às vezes pode ser um local bem silencioso. Aqui onde eu estou geralmente é silencioso, mas
Em alguns momentos do dia, esse momento, por exemplo, que eu paro aqui com você para gravar, é o momento onde o papagaio do vizinho canta, e o papagaio tem um time, então ele canta o hino do time dele. E os vizinhos vão visitar um outro vizinho, e as crianças passam da rua, se você, da escola, né, passando na rua. Se você for meditar e estiver ainda como iniciante, talvez seja interessante colocar um fone de ouvido, para dar uma desligada, desconectada dos sons externos. Aqui no canal tem uma playlist de meditação. A meditação mais indicada para esse tipo de situação, que é estar presente, é a meditação mindfulness, que é a meditação de plena atenção. Você fazendo isso, este exercício, pelo menos 5 minutinhos por dia, você começa a ganhar uma percepção incrível, por pelo menos 2 razões. Primeiro, que você treina a estar presente. Então, a possibilidade de que em algum dia, em alguma conversa onde você geralmente nem presta atenção, passa batido e você nunca prestou atenção nisso. E aí, quando é que você percebe o dia em que você presta atenção na voz da pessoa? Você fala, nossa, que voz bonita, o que você fez? Você está passando por uma fono, o que mudou? E não mudou nada. Mudou que você está prestando atenção. Que ideia é essa que você tem? De onde que você tirou essa ideia? E o outro diz, eu sempre falei disso com você, e você nunca deu bola, nunca deu atenção o suficiente. É verdade. E agora você está prestando atenção. Você exercitou todo dia, 5 minutinhos, estar presente em algum momento na vida, no acontecer da vida. Esse treino começa a aparecer como resultado. E você começa a estar presente também. Mas tem uma outra coisa que acontece, que é interessante, que é enquanto você está dentro da meditação, você começa a enxergar coisas, porque as coisas estão aqui dentro, tudo fica registrado aqui dentro. Então, tudo aquilo que você vivenciou sem prestar atenção, tudo aquilo que você viveu sem estar necessariamente ali realmente presente na vida, isso começa a vir na meditação. É claro que quanto mais longa a meditação, mais oportunidades desta você tem, de estar ali sentado, olhando para dentro, aparentemente no silêncio da mente, mas a mente não fica em silêncio, né? Com o passar do tempo, ela para de gritar. Com o passar do tempo, ela para de falar 1000 palavras por segundo, 1001 assuntos por segundo. Ela vai ficando um pouquinho mais branda. Mas ela não fica quieta, né? Ela fica ali funcionando assim como o seu coração fica funcionando. A diferença é que agora você está olhando para dentro. E você está se permitindo escutar o que é que ela está falando. Porque enquanto você está aqui me escutando, ou enquanto você está escutando uma música, ou enquanto você está conversando com alguém, a atenção está para fora. Quando você senta para meditar, a atenção está para dentro. Então, é uma oportunidade maravilhosa, porque você começa a ver coisas que aconteceram e você não fazia ideia, porque embora você tivesse vivido, você não estava presente. Então, a segunda dica, e aí eu vou misturar uma com a outra, a segunda dica é anote. Anote os seus pensamentos, anote as suas emoções, então tem aí um caderninho com você. Não precisa ser um caderninho tão miudiquinho de nada, mas também não precisa ser um caderno grande. É legal você ter um caderno que você tenha facilidade de levá-lo com você. Esse daqui, por exemplo, eu uso quando eu tô na frente do computador. Eu tenho um outro, não tá aqui comigo, ele tá na minha bolsa. Eu costumo levar ele para onde eu vou. Se eu vou pegar um ônibus, se eu vou pegar um trem, se eu vou pegar um carro, se eu vou andar a pé, se eu vou... Não importa, ele está comigo. Porque algumas anotações é lá que eu vou fazer. E ele dura comigo mais ou menos uns 4 a 6 meses. Então, quando termina um ciclo, eu reavalio, eu leio, eu passo o olho ali, as tarefas que eu fiz, os insights, os pensamentos, as emoções. E você precisa fazer isto. Porque se você não está presente no seu cotidiano, como é que você vai avaliar a sua evolução na vida? Seja por conta da autoterapia ou não. De dentro, a gente tem poucas referências. A gente é uma bagunça só. Você começa, vamos supor, em um dia onde você começa cheio de energia, cheio de gás, cheio de esperança, e as coisas vão dando certo, mas vai passando o dia, você vai gastando a sua energia, você vai ficando cansado, certo? E aí chega no fim do dia, teve uma discussão. Ou chegou no final do dia, você caiu, se machucou, caiu na rua, passou vergonha, foi alguma coisa que não foi legal. Você fecha o seu dia deste modo.
chateado, frustrado, que dia horroroso, você fecha o dia com aquela emoção. E aí você tem a impressão de que o dia foi trágico, mas o dia foi uma beleza, foi uma maravilha. Mas você fechou com a impressão daquele último momento. Se você pôde registrar isso, incluindo este último momento, onde você está frustrado, você tem a oportunidade de, por exemplo, ali no fim de semana, dar uma folheada rápida para ver como é que foi o seu dia. Esse caderninho, então, vamos chamar de diário. Diário de insights, diário de tarefas, diário de emoções. Pode ser uma baguncinha, não tem problema. O importante é que você comece. E aí, por que eu disse que eu ia misturar uma coisa com a outra? Porque você pode ir para a sua meditação levando consigo o teu caderninho. Pode ser que nos primeiros momentos de meditação, e com isso eu quero dizer as primeiras semanas, os primeiros meses, você abra os olhos da sua meditação, né? Você tá ali sentado, concentrado, e aí tem um pensamento tão forte, tão presente ali, que você abre o olho e passa o seu pensamento para o papel. Isso é uma ferramenta que ajuda a desapegar um pouquinho, dá permissão para sua mente parar de pensar, porque a tua mente quer que você lembre. A tua mente quer garantir que você não vai esquecer essa ideia maravilhosa. E a gente não tem este costume de desapegar, né? Pelo contrário, no sistema capitalista é quanto mais apego melhor, né? Quanto mais acúmulo, quanto mais posse. E isso vai servindo para tudo, né? Posse de amizade, posse de relações, posse de pensamentos, posse de ideias, posse de tudo. Então, na meditação não é diferente. A mente quer se apossar dos pensamentos. Quando você passa para o papel, quando você passa, você libera um pouquinho essa posse. E aí você volta para sua meditação, para esse seu treino. A questão é que pode ser que aquilo que você colocou no papel já seja uma solução para uma tarefa que você tem que fazer logo a seguir. Então, essas aqui são algumas das ideias, né? A outra ferramenta que eu vou dar é a ferramenta que eu sempre vou repetir, falar, ensinar aqui no canal. Não sei se sempre, porque tem outras maravilhosas, mas por um bom tempo eu vou falar que é do Tapping, que é o EFT. É uma ferramenta maravilhosa, ela é muito fácil de ser utilizada, você aprende ela muito rápido e se você tiver constância, você vai se aprofundando com ela. E quanto mais você se aprofunda, mais você consegue se aprofundar nas tuas questões. Então, ela te ajuda a ter foco, ela te ajuda a... Hoje, por exemplo, eu fui no dentista, eu vou dar um exemplo. Eu fui no dentista e eu ia passar com um dentista específico, que apesar dele ser muito bom, ele já fez alguns tratamentos, e eu percebi nele uma capacidade real, assim, mas eu achei ele um pouco bruto. E aí uma vez ele fez uma limpeza, uma limpeza dental, eu quase saí chorando. Eu não me lembro de ter tido uma reação daquele modo. Eu não sei se foi um dia onde eu estivesse mais frágil, eu não vou saber o que é. E aí hoje eu ia passar com ele. E eu me percebi com medo. Com medo de ir no dentista. Eu não tenho medo de dentista, mas eu me percebi com medo de ir ao dentista. O que foi que eu fiz? Uma sessão de tapping. E como eu tinha pouquinho tempo, eu não fui nem a fundo. Eu poderia aprofundar, porque eu tenho treino, porque eu sei como funciona, eu poderia, mas eu não tinha tempo para me aprofundar e entender o porquê daqueles medos. Eu simplesmente fiz o tapping para dar uma aliviada e deixar o medo em casa e poder ir para o que eu tinha que fazer. Agora, em algum momento da minha semana ou do mês, vai ser muito importante que eu possa revisitar este medo que eu tive do dentista. Porque se ele apareceu, é porque ele tá aqui dentro de mim. Então, toda dor, todo desconforto que aparece, tenha certeza, é uma oportunidade maravilhosa da gente enxergar alguma fragilidade. E se você tem interesse na autoterapia, tenha profundo interesse e foco nas dores que aparecem na sua vida. Dores psíquicas, pensamentos repetitivos, pensamentos chatos, ideias, crenças complicadas, emoções que machucam, que desgastam, dores físicas também, porque tá tudo ligado, tá bom? Uma outra dica que eu anotei aqui é a ideia da exposição gradual ao desconforto. Tem algumas pessoas que não têm escolha. Elas estão expostas ao desconforto cotidiano. Elas estão ali no trabalho que é desgastante, que é precário. Elas estão numa família que tem um grau de acidez, de toxicidade e elas não conseguem sair disso.
é uma situação mais delicada. Essas pessoas muitas vezes somos eu, você, teu vizinho, porque infelizmente não é incomum que a gente esteja exposto a relações tóxicas, né? Mas à medida em que você vai anotando as suas emoções, que você vai anotando os seus pensamentos, as suas reações, vai fazendo as suas meditações e vai fazendo o tapping. Vai por mim, se você ainda não está praticando o EFT, comece a praticar, porque essa ferramenta, pelo menos para mim, ela vale ouro. Eu não trocaria ela por nada. Não posso dizer assim, porque de repente, né, no deserto, alguém me oferece água, não sei, de repente eu troco. Mas é modo de dizer, né? A gente compartilha o conhecimento. Conhecimento você não perde. E à medida em que a gente troca, em que a gente passa adiante, ele vai se multiplicando, né? Então, você vai trabalhando o EFT, esse combo de ferramentas, anota, medita e pratica o tapping, vai te dando insights sobre o que fazer para sobreviver nesse emprego precarizado, horroroso em que você está. Talvez ele não seja tão horroroso, talvez seja uma pessoa, talvez seja um horário, talvez seja alguma coisa que você possa modificar, ou talvez não tenha saída mesmo. Você vai ter que sair desse emprego, mas aí você precisa conseguir se organizar para isso, se planejar para isso. A mesma coisa para as relações. À medida em que você vai fazendo todo esse trabalho, toda essa terapia para entender o porquê do seu sofrimento, e você começa a detectar que tem a ver com as relações, que tem a ver com o tipo de pessoa que tem ali na sua família, no seu casamento, não importa muito onde, que te faz mal. Então você vai detectando, você vai entendendo e você vai traçando estratégias para conseguir ou melhorar os relacionamentos ou sair deles. Tem relacionamentos que não adianta ficar consertando, não. Aliás, isso costuma ser assim quase que uma regra. A maior parte das pessoas que vêm para terapia reivindicar melhoras no estado de saúde, porque está num estresse forte, com alguma relação dentro da família, tem que sair fora. Porque a gente não consegue mudar o outro. Então, quando você consegue ter clareza, você vai traçar os seus limites. Por quê? Porque você olhou para dentro, você enxergou as suas feridas, você enxergou as suas necessidades, bolou estratégias para garantir as suas necessidades, colocou limites e aí você vai para a negociação com o outro. Depois de tudo isso, passa um tempo, passa 2 tempos e você não consegue ver mudança, é claro, vai modificando, melhorando a sua estratégia. Não tá vendo mudança? Considere a possibilidade de sair daí. A questão é que sozinho é muito difícil de enxergar tudo isso. Sozinho, dentro da tempestade, a gente está dentro da tempestade, a gente não consegue ter dimensão dessa tempestade. É por isso que anotar e somente anotar não vai trazer grandes resultados para você. Meditar e somente meditar 5 minutinhos por dia vai trazer um grande resultado, mas não necessariamente grandes mudanças. É pouco. É sempre bom começar. Não importa que o passo seja pequenino, mas é importante começar. Fazer o EFT 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia e só vai trazer qualidade de vida para você. Vai trazer um avanço, uma evolução a médio e longo prazo, mas sozinho não adianta. Anotar é muito importante para você conseguir ter essa ideia de evolução, tá bom? Tem muito mais coisa para poder falar, né? Não é à toa que é difícil você poder substituir um terapeuta. Podendo acessar um terapeuta, acesse um terapeuta. Às vezes existem terapias em grupo. Isso é maravilhoso. Estas terapias, elas são ainda mais ricas, porque você tem o olhar do terapeuta, você tem o olhar do terapeuta para a relação do grupo. Então, estar em grupo ativa as nossas forças e as nossas fraquezas, né? O terapeuta consegue conhecer um pouco mais de você, fora a força do grupo em si, né? Não tô nem falando no sentido de um ficar dando pitaco no outro, não. Mas imagina você ter alguém para escutar as suas anotações, você ter alguém para poder fazer o EFT junto, você ter alguém para incentivar, marcar meditação.
porque a correria do dia acaba fazendo a gente se distanciar de tudo isso. O automatismo, ter boas referências fazem toda a diferença. Agora, a gente teria que olhar também para as principais armadilhas, para fazer com que não vá dar certo a sua autoterapia. A armadilha é algo que não falta. Eu não vou falar dessa daqui, nessa nossa sessão aqui, porque senão vai ficar muito extensa, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, a gente toma um café, na próxima eu venho falar das armadilhas, porque se você quer ver resultados na sua vida, se prepara para todos os desafios que estão para aí, e eles não são poucos. Um beijo para você, a gente segue numa próxima conversa.